Salve, salve minha tropa, sejam bem-vindos ao canal Dialogando MR. Muito prazer, eu sou o Marcos Roberto. Como vocês sabem, eu fiz esse canal para dialogar sobre tudo que pense mais um pouco, sobre aquilo que eu entendo um pouco, o que eu entendo um pouco mais, um pouco menos. Tô gravando uns reacts de música, tô falando sobre o futebol, que é minha praia, que eu gosto muito. Em breve vou estar falando aí sobre a corrida de rua, quem sabe mostrando uns treinos, e sobre poesia que eu gosto muito também, certo? Enfim, só para dar um parâmetro aí sobre o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like para estar fortalecendo. Hoje eu vou falar de um assunto aí que eu só tava esperando sair esse anúncio, né? Hoje o Flamengo anunciou que tem um acordo verbal com o Vitor Pereira. Não tem contrato assinado, mas já tem um acordo. Bora para esse vídeo. Então, minha tropa, hoje saiu a notícia aí do Vitor Pereira. Vou estar lendo aqui a matéria. Deixa eu só... Pera aí, desligar isso aqui. Se liga só. Tô aqui no site do Globo Esporte. Flamengo anuncia acordo com o treinador Vitor Pereira. O Flamengo anunciou o acordo pela contratação do técnico Vitor Pereira, de 54 anos. O clube ainda não oficializou como novo comandante, porque a assinatura de contrato só pode ser feita a partir de janeiro. Por quê? Porque o Vitor tem contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro, ou seja, esse mês de dezembro inteiro quem vai pagar é o Corinthians que paga o Vitor Pereira. Vitor iniciará seu segundo trabalho em uma equipe brasileira. O primeiro foi à frente do Corinthians, time que dirigiu em 2022. Um membro de sua comissão técnica é velho conhecido da torcida rubro-negra. Trata-se do Mário Monteiro, preparador físico português, que chegou ao Flamengo em 2019 com Jorge Jesus. Ele, aliás, fará parte da comissão permanente do clube, certo? No seu primeiro trabalho, Vitor Pereira levou o Corinthians à final da Copa do Brasil, às quartas da Libertadores, e em ambas as oportunidades foi derrotado para o Flamengo. No Brasileiro, a equipe terminou em quarto lugar. Aí eu acrescento aqui já fala da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileiro. Eu acrescento aqui o Paulistão, que ele assumiu ali, e a gente caiu na semifinal para o São Paulo. Corinthians caiu na semifinal para o São Paulo. Perdeu por 2-1. Certo? Foram as 4 competições que o Vitor Pereira esteve à frente do Corinthians. Em 64 partidas, o Corinthians venceu 26, empatou 21, perdeu 17. Aproveitamento de 51,5%. Certo, minha tropa? Dito isso, vou dar minha opinião sobre o assunto. Vamos falar do Vitor Pereira no Corinthians. O Vitor Pereira no Corinthians, ele chega ali pro lugar do Silvinho e ele chega com a missão de tentar fazer a gente chegar no Paulista. A gente perde pro São Paulo, não só perde pro São Paulo, como a gente perde o clássico pro Palmeiras, né? E perdeu pro Santos, também ali na derrota do Silvinho em Itaquera. Beleza, caiu ali. Aí veio o Brasileirão, a gente do começo ao fim no Brasileirão a gente começou muito bem e na minha opinião terminou muito bem. Por que terminou muito bem? A gente terminou em quarto no Brasileiro e tava disputando outras 2 competições. Tava disputando Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores, o Vitor conseguiu levar a gente até as quartas de finais e caímos para o Flamengo. Um momento ali que o Yuri Alberto estava chegando ainda. Ainda tinha bastante desfalque. O Maicon se machucou no comecinho do jogo contra o Flamengo. O Balbuena tinha recém-chegado aí da temporada europeia, lá da Ucrânia, né? Que ele tava. Chegamos nas quartas. Caímos nas quartas de final da Libertadores. Primeiro jogo em Itaquera foi patético, e o segundo jogo no Maracanã a gente até que jogou bem, só que pagamos o pato de ter jogado mal em Itaquera. Pra mim foi uma boa campanha a gente chegar até as quartas de finais. Pegamos o Flamengo, caímos para o Flamengo.
Poderia ter tido uma sorte melhor, poderia ter passado, a gente concorda com uma coisa ou outra de revezamento de jogadores ou não, beleza, mas pra mim foi ótimo. Desde 2012 a gente não chegava nas quartas de finais, o ano que a gente foi campeão, ou seja, melhor campanha em 10 anos. Tá bom ou tá ruim? Pra mim, foi bem, tava bom. Pensando num ter uma continuidade do trabalho, um ano que vem a gente poderia avançar mais, mantendo a estrutura do time, contratando e com o mesmo técnico. Ele não ficou, mas para mim foi uma boa campanha. Na Copa do Brasil, chegamos na final da Copa do Brasil. Ah, mas só pegou time fraco. Pegou ali a Portuguesa do Rio de Janeiro, a gente passou por cima. A gente pegou o Santos, que a gente meteu aquela goleada de 4-0 e já abriu um bom caminho para nós, né? Na Vila a gente perde de 1-0, se eu não me engano, um gol de pênalti, a gente passa. Atlético de Goiás a gente perde de 2-0 lá e reverte aqui um 4-1. Aí a gente pega o Fluminense, um 2-2 lá no Rio, traz pra cá, a gente mete um 3-0 e chega na final contra o Flamengo. A gente segura o Flamengo em Itaquera, um 0-0. No Rio de Janeiro a gente sai perdendo, faz um 1-1. Vai para os pênaltis. Nos pênaltis a gente sai na frente e mesmo assim a gente consegue perder nos pênaltis. Aí tá o grande X da questão. Esse título era para ter vindo. Esse título era para estar com a gente em Itaquera. Porém não foi possível, não veio. E daí começa muitos questionamentos. O próprio Vitor já não... Após essa final não sabia se ficava ou não, até que ele entra com o argumento da família dele. Ele usa aí um bagulho que, na moral, quer ver, ó? O treinador deixou o comando do clube após o fim do Campeonato Brasileiro alegando problemas familiares que impossibilitavam de ficar no Brasil. Certo? Ele falou isso, ele deu entrevista, eu tava escutando agora isso. Então, pra mim, o trabalho do Vitor Pereira foi bom. A gente chegou na final da Copa do Brasil, a gente poderia estar com o título. A gente, dá até uma tristeza de lembrar como que foi. Chegamos nas quartas da Libertadores. Brasileirão a gente terminou em quarto. Você pode concordar com rodízio ou não, pode concordar com escalações ou não. Porém, o trabalho pra mim foi bem feito. Ganhava milhões, fez mais que obrigação. Beleza. Não fez mais que obrigação. Tudo bem. Mas o Silvinho, que tem o mesmo aproveitamento que ele, jogou só o brasileiro. Certo? Mas tem jogadores... O Vitor tinha muito mais jogadores. Yuri Alberto chegou com a temporada em andamento. Balbuena chegou com a temporada em andamento. Maicon chegou com a temporada em andamento. Aí tem o Renato Augusto, tem o Fábio Santos. São jogadores que só conseguem jogar um jogo ou outro. Pra mim, ele fez uma boa temporada com o Corinthians. Tanto que quando ele saiu alegando apenas problemas familiares, da hora, parabenizei o trabalho dele, muito bom, obrigado pelos serviços prestados, vai cuidar da sua família. Menos de 30 dias depois, sai esse anúncio que esse cara vai fechar com o Flamengo. Na moral, tudo que eu analisei aqui até agora, que pra mim foi bem... fez o Corinthians aí chegar no topo das competições, por mais que não tenha ganhado o título. Mano, isso tudo fica pra trás pra mim e ele cai no meu conceito lá embaixo, porque ele usou um... Nossa, mano, nem a gente quando quer sair do emprego, a gente alega alguma coisa da nossa família, que a gente não é maluco. Ele usou o argumento mais sujo que tem. Ele falou... que ia cuidar da sogra dele. Qual foi o remédio que ele deu pra sogra dele? Pra menos de 30 dias ele já tem um acordo com o Flamengo. Me falem, qual médico que ele foi? Que eu quero ir nesse médico também pra me curar. É inacreditável isso. E ele se dizia ali irmão do André Sanches. O André Sanches se dizia irmão dele.
Eu não sei quem foi mais burro nessa história, quem foi mais patético. Não sei se foi nós, torcedores, que gostava do trabalho dele. Óbvio, tinha um ou outro corintiano ali que já pedia a saída do Vitor Pereira. Mas esse um ou outro corintiano é aquele brasileiro que torce pra Argentina, é aquele cara que não sei o que tem na cabeça. Porque se você for analisar friamente, vinha fazendo um bom trabalho. Você poderia não concordar com muitas coisas, mas vinha fazendo um bom trabalho. Porém, a partir do momento que ele ele tem esse acordo verbal com o Flamengo, pra mim eu esqueço tudo, vai tudo por água abaixo. Tudo que ele fez pelo Corinthians acaba que a gente sendo até meio que contraditório. Eu iniciei esse vídeo aí para falar do Vitor Pereira, de ele acertar com o Flamengo, mas eu trouxe aqui o que eu achava dele antes, para não ser hipocrisia. Então, assim, eu me sinto muito enganado pelo Vitor Pereira, traído, certo? A forma que ele fez não foi justa. Se ele simplesmente falasse, não quero ficar no Corinthians porque parece que ele queria a saída de alguns jogadores, como Gil, Fagner, queria que trouxesse vários outros jogadores. Se ele falasse, eu não quero ficar no Corinthians porque o planejamento do Corinthians é X e eu desejo Y. Não sei se eu vou assumir algum outro clube agora, mas no Corinthians eu não fico mais. E se sair essa notícia agora, mano, beleza. O futebol é essa roda gigante mesmo que gira. Vai treinar o Flamengo, da hora. Mas da forma que foi, ele usou a família dele. Foi patético. Foi ser vergonhice pura da parte dele. E assim, é difícil você, igual eu, analisar o que ele fez com o Corinthians, onde a gente chegou. Ganhamos título? Não ganhamos título. Mas a gente conseguiu chegar nas 3 competições muito bem. E aí analisar essa falcatrua que foi ele. Então a gente fica nesse, né? Não tem como. Mas aqui eu junto tudo e trago pela forma que ele falou. Ele falou que ia cuidar da família dele e não cuidou. Ou a sogra já melhorou. Como que é? Qual é essa história? Tá muito mal contada. A torcida do Corinthians caiu matando nas redes sociais dele. Ele bloqueou lá os comentários. Todo mundo aí, o Neto falando, todo mundo falando. E eu só tô aqui para expressar minha opinião como corintiano sobre isso. Foi uma filha da que ele fez com a gente. Não tem como. Eu só tava esperando sair essa notícia. Não tem nada assinado. Mas eles já têm um acordo. Tem um acordo. Não tem como. Essa traição aí é insustentável. A gente sabe que o futebol é sujo, que o futebol tem muitas coisas aí que a gente não sabe por trás, mas um cara que fala que não vai treinar nenhum time agora, não vai renovar, porque a sogra dele não tá bem, tá passando por problemas lá, ele vai voltar para Portugal para cuidar da família e menos de 20 dias, 30 dias. Ele tá em contrato ainda com o Corinthians. A gente tá aqui no dia 13 de dezembro. Tá em contrato com o Corinthians. E já tem um acordo verbal com o Flamengo. Na moral. É muita sacanagem. É muita tiração. Não tem como passar pano pra esse cara. Não tem como. Eu acabo sendo um pouco babaca, né? Por ter acreditado tanto no trabalho dele. Barrou Roger Guedes, barrou Fagner. São jogadores aí que talvez outro treinador não conseguiria barrar. Esse treinador que chegou agora não sei se vai ter essa capacidade, certo? Colocava Gil no banco, fazia o rodízio ali com o Juliano e Renato Augusto. Eram coisas que, na minha opinião, tinha que ser feita mesmo. Fagner foi uma temporada patética. Roger Guedes é muito estrelinha, acha que é dono do time. Mas agora, se for analisar o contexto geral, parece que esses jogadores aí que fazem corpo mole, que não fizeram uma temporada boa com o Corinthians, tinham razão. Porque acabou que esses jogadores vão continuar no clube. O técnico pediu para sair, falou que não ia assinar com ninguém, ia cuidar da família. E tem um acordo com o Flamengo. É uma tiração total. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque não dá para acreditar, não tem como. Certo, minha tropa? Revoltante. E em breve vamos vir aí com mais vídeos
Final da Copa do Mundo tá aí já. Hoje tem a primeira semifinal. Em breve começa Copinha, Paulistão, Campeonato Carioca, Brasileiro. E a gente vai estar falando sobre tudo e mais um pouco aqui no canal, certo? Tamo junto, se inscreva, deixa o like pra estar fortalecendo. Hoje foi o desabafo aí sobre Vitor Pereira, o traidor.